Bom dia a todos. Vamos reiniciar o nosso pensamento sobre textos que envolvam ideias, filosofia. E vamos reiniciar com um texto de Chesterton, Ortodoxia. Começamos com comerciais. Olha, alguém da comunidade pediu exemplares do livro Ortodoxia. E nós temos aqui à disposição 3 exemplares ainda, certo? A R$20 cada um. É só passar aqui na minha humilde residência e comprar. Quem foi Chesterton? Um jornalista que viveu na Inglaterra com uma atividade literária muito intensa. E um homem que a gente poderia dizer assim, de vida simples, mas um homem especialmente atento ao seu tempo, que não se preocupou com este ou com aquele fato, mas teve a lucidez de buscar fundamentos para o pensamento humano. E a sua maneira, sem dúvida, foi capaz de produzir muitos textos. Ele escreveu, acredito que mais de 60 livros. Um homem, então, de atividade literária intensa. Em tudo, a característica inglesa. Um humor refinado. Um homem capaz de olhar aquilo que havia de chamativo em cada coisa, mas sempre propondo o interessante e até o engraçado de cada acontecimento. E ele, então, em resposta a uma crítica de um contemporâneo seu, também este outro escritor, que, tendo lido um texto de Chesterton, pensou, mas será que este tal de Chesterton tem coerência naquilo que expõe? Parece que o seu pensamento não é um pensamento bem fundado. Parece que ele se deixa levar, quem sabe, por um pensamento até de fé. E, no entanto, escreve sobre o nosso tempo. Pois, na luta por dar uma resposta coerente, profunda, boa, ele produziu este livro e responde à questão proposta pelo seu contemporâneo, que talvez até nem tivesse conhecido pessoalmente, mas porque um escrevia num jornal e o outro era do outro jornal, até da oposição. Então iniciamos com a introdução de Chesterton. A única desculpa possível para este livro é que é a resposta a um desafio. Esse desafio de um tal de Street, que foi o contemporâneo dele. Não é? Vários críticos apresentaram artigos sobre o que eu havia escrito, diz ele. E menção especial a esse autor, Street. E disseram
que não viam problema algum no fato de eu dizer a todos que afirmasse a sua teoria, mas que eu cuidadosamente me havia furtado a sustentar os meus preceitos com exemplos. Começarei a preocupar-me com a minha filosofia, diz o Sr. Street, depois que Chesterton tiver apresentado a defesa dele. Interessante. Apenas uma provocação. Mas desta provocação surge uma beleza de um texto que nos instrui a todos nós. Então, tiremos disto uma grande lição. Alguém nos provoca? Sejamos criativos. E demos uma resposta que não seja uma banalidade, mas rica e que sirva até de instrução para muitos. O Sr. Street talvez tenha inspirado e criado este livro. Eu tentei, de forma vaga e pessoal, num conjunto de quadros mentais, mais do que de uma série de deduções, expor a filosofia que eu admiti. E não vou chamar minha filosofia. Eu não criei. Essa filosofia me criou. Deus e a humanidade criaram. Aqui um pensamento que remete a uma resposta de Santo Agostinho. Certa vez, questionaram Agostinho diante de um raciocínio que ele tomou de um dos filósofos gregos, provavelmente Plotino. Por que Agostinho argumenta com filosofia? Não seria isso ilícito diante da doutrina da fé? E Agostinho diz assim, prestem bem atenção. A filosofia já existe. Existia antes dos filósofos. Porque ela busca a verdade. E a verdade existe, a verdade é eterna. Ora, se filósofos pagãos, buscando a verdade, descobriram aquelas conclusões maravilhosas, a pessoa de fé não teria mais direito ainda, porque Deus é a verdade, e nós cremos. Então o raciocínio na busca da verdade é perfeitamente lícito para explicar a fé. E sem explicar a fé, como poderíamos entender a fé? A fé e a razão caminham juntas. E isto é o que Chesterton está dizendo logo de início. Alimentei a fantasia de escrever um romance, então, sobre um navegador inglês que cometeu um pequeno erro ao calcular a sua rota. Ele saiu do navio, viajou e acabou descobrindo a Inglaterra. E tinha ele a impressão de que tinha descoberto uma nova ilha nos mares do sul. Desembarcou armado até os dentes para fincar a bandeira britânica naquele lugar, naquele templo bárbaro que ele encontrou. E afinal de contas, onde ele chegou? No pavilhão de Brighton. Sentiu-se um perfeito idiota. O que Chesterton está dizendo? Que às vezes nós fazemos um enorme esforço na busca de uma novidade. Depois acabamos descobrindo que isto é mais velho do que tudo. E nos sentimos idiotas. Que, meu Deus, por que tivemos a ilusão
de uma descoberta e de que talvez ninguém tivesse pensado nisso. Não? Só contaram para nós. Gostamos de usar essa expressão. Alguém nos conta alguma coisa bem conhecida? Só contaram para você. Certo? Quer dizer, todo mundo está sabendo. A sensação de tolice era a sua emoção única. Seu erro foi de fato um erro altamente invejável. O que poderia ser mais prazeroso do que provar em poucos minutos todos os fascinantes terrores de ir para o exterior e a confortável segurança de voltar para casa? E ele descobriu isto. Quer dizer, que busca, que itinerário e que coisa comum que acontece com todos nós. Descobrimos o que todo mundo sabia. Esse, pelo menos, me parece ser o principal problema dos filósofos. Quer dizer, descobrir o que todo mundo sabia. Como pode esse mundo provocar em nós, ao mesmo tempo, o fascínio de uma cidade estranha e o conforto e a honra de ser a nossa cidade? Quero apresentar a minha crença como resposta específica a essa dupla necessidade espiritual. A necessidade da mistura do conhecido com o desconhecido. Esta necessidade, diz ele, provoca os romances. Pois o que um romance traz, diz esse escritor, senão o que é conhecido e um pouco do que é desconhecido, não é? O que faz a doutrina da fé, se não propor aquilo que é conhecido e também um pouco do que aquilo que nós desconhecemos? E nós temos a profunda satisfação de escutar quando isto é exposto desta maneira. Quem se dispõe a discutir deve começar dizendo o que não está em discussão. Claro, uma observação óbvia, mas como é necessário voltar para esta observação? Se eu vou discutir alguma coisa, eu não posso começar por aquilo que todo mundo já está sabendo e que já foi discutido. Se eu tenho que discutir, eu começo por aquilo que ainda não foi discutido. Para que não patinemos em coisas já ditas. Reuniões e conferências e assembleias, se não prestarem atenção, gastam todo o tempo naquilo que já foi observado e discutido. Mas se há alguma ordem, a ordem é esta: começar por aquilo que ainda não está na discussão. Além de declarar o que se deve provar, é preciso declarar o que não se deve, o que não se quer provar. Quer dizer, aquilo que já foi provado está conhecido, definido, não? Mas se é necessário provar alguma coisa, é o que não foi provado ainda. Notem que essa introdução do livro, o livro vai querer propor o que ainda não tinha sido discutido, o que ainda não tinha sido provado. Trata daquilo que é desconhecido, mas trata muito do que é conhecido. É essa atração de uma vida ativa, imaginativa, pitoresca, cheia de curiosidade poética. Pois bem, se alguém prefere o nada, nada lhe posso dar. A combinação de alguma coisa que é estranha com aquilo que é seguro, é isto que eu posso propor. O livro não pode ser proposto para quem não quer nada. Se não quer nada, como é que eu posso dizer alguma coisa? Não quer nada, não tem motivação.
Não dizemos na pedagogia que nós não podemos ensinar sem antes motivar aquele que vai aprender. A motivação consiste exatamente em fazer sair da preferência pelo nada. As pessoas, por muitos motivos, podem dizer: prefiro nada, por preguiça, não é? Mas se suscitando motivação, atraímos, então certamente podemos combinar alguma coisa estranha com o que é seguro e provocar o deslumbramento com uma ideia de acolhimento. O deslumbramento vai sempre provocar o acolhimento, não? Hannah Arendt vai dizer naquele texto maravilhoso, A Vida do Espírito, que pensar é exatamente provocar esse deslumbramento, surpresa. A surpresa, o deslumbramento, faz pensar. Tem uma razão peculiar para aludir ao navegador que descobriu a Inglaterra. Aquele navegador sou eu, diz Chesterton. Quer dizer, eu me sinto assim. Sinto que fiz um grande esforço e estou expondo coisas conhecidas. Não conheço nada tão desprezível como mero paradoxo. Uma defesa engenhosa do indefensável. A proposta do paradoxo. E ele vai citar Bernard Shaw. Ele deveria ser um milionário, pois um homem da sua atividade mental poderia inventar sofismo a cada 6 minutos. E como é tão fácil mentir, pois sofismo é mentir, dizer uma mentira se não pensar que é uma verdade. Isto é a tendência de quem quer provar alguma coisa com uma mentira. Quer dizer, criar uma grande explicação através de paradoxos para defender o que não pode ser defendido, porque realmente não tem fundamento. Uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo, uma criatura que não existe. Outra é descobrir que o rinoceronte existe e depois sentir prazer pelo fato de que ele parece um animal que não existe. Não? E aqui está o humor do inglês, de propor estas coisas de uma maneira tão interessante, não é? Alguém pode entrevistar o que não existe. Monstro, imaginação. Ou alguém pode tratar a respeito de um rinoceronte. O rinoceronte pareceria que nem existe. Tão estranho. Mas muito pior é entrevistar o que não existe. Não é? Propondo respostas. E ele, afinal de contas, está dizendo assim: eu estou querendo escrever um livro e dizer assim: olha, talvez vão achar que até eu nem existo. Porque eu propus pensamentos, certo? Que vão fazer um deslumbramento. Mas daria a impressão que nem poderia argumentar a respeito disso. Pois se esse livro é uma brincadeira contra mim mesmo. Eu sou um homem
que descobriu o que já fora descoberto. Este livro relata as minhas obtusas aventuras em busca daquilo que é óbvio. Aventura do que é óbvio, mas que causa deslumbramento. Realmente, todo este livro vai propor isto. Causa um deslumbramento, porque nós nos colocamos diante de pensamentos surpreendentes, mais simples, que já eram conhecidos. Mas como toda verdade já existe, apenas descobrimos, não criamos. Como todos, eu tentei me colocar à frente do meu tempo. Descobri que estava, com todo esse esforço, uns 1800 anos atrasado. Forcei a minha voz, com exagero, ao proferir minhas verdades, mas descobri que não eram minhas. Talvez eu tenha tentado ser original, mas só consegui inventar. E foi uma cópia inferior diante da realidade. Tentei fundar uma heresia só minha. E quando dei o último acabamento, descobri que era ortodoxia. Esse é o motivo do livro, e o título do livro. Quer dizer, eu quis alguma coisa original e descobri que era conhecido, que era já existente. Quis ser original, descobri que estava lá atrás, 1800 anos. Quer dizer, ele já está fazendo uma referência à sua fé. Eu descobri a verdade daquele que veio dizendo que é caminho, verdade e vida. Talvez alguém se divirta ao ler o que eu aprendi. Verdades que eu poderia ter aprendido já muito tempo atrás no catecismo. Mas eu cheguei na ortodoxia. Vamos lembrar o termo ortodoxia. Doutrina reta. Orto, reto, doxo, ou doxa. É doutrina. Quer dizer, a doutrina que não tem erro. Em oposição àquilo que é heterodoxo, que não é uma doutrina pura, mas é uma doutrina afastada. Em oposição à heresia. Certo? Então, ele vai dar grandes explicações, e diz ele, com uma sinceridade e uma simplicidade surpreendentes, o que eu cheguei a afirmar, podia já ter descoberto no catecismo, se eu tivesse estudado o catecismo lá atrás. Mas ele descobre a fé muito tempo depois. Tem uma pergunta, então vamos para a pergunta. Ao descobrir Deus, descobrimos o óbvio? Descobrimos. A pergunta é esta. Se eu descobrir Deus, eu descubro o óbvio? Descubro. Porque Deus se manifesta neste óbvio. Certo? Como se dissesse assim, se você tivesse aberto os olhos, você teria visto. Certo? Não é possível não reconhecer. Claro, do ponto de vista da fé. Certo? Eu descobri. Esse é óbvio. Esta é a descoberta dele. Certo? Eu descobri o óbvio. Não é? Eu achei que tivesse criado até uma doutrina herética. Mas me esforçando na coerência, quando cheguei à conclusão, eu descobri que era doutrina reta, conhecida. Eu descobri, finalmente, num clube anarquista, o templo babilônico, o que poderia ter descoberto na paróquia mais próxima. Não? Olha quantas vezes nós vemos isto.
gente procurando, longe, porque não descobre onde é mais fácil, não? Estes ensaios pretendem apenas discutir o fato real de que a teologia cristã central, credo dos apóstolos, é a melhor raiz de energia e de ética sólida. Não é? O fundamento da fé cristã, que é o símbolo apostólico, quer dizer, o ato de fé dos apóstolos, que nós todos na fé católica conhecemos de cor, creio em Deus Pai. Ali está o fundamento e a raiz da ética sólida. Ortodoxia é usada aqui para significar exatamente o símbolo dos apóstolos, o creio. Se alguém quiser minhas opiniões sobre a verdadeira natureza da autoridade, o Sr. Street, que provocou o livro, só precisa me lançar outro desafio e eu acabarei escrevendo outro livro, certo? A pergunta anterior, acho que diante desse descobrimento do óbvio, isso nos causa deslumbramento? Ah, sem dúvida. Claro que causa deslumbramento. Descobrir o óbvio causa deslumbramento, não é? Todo cientista não descobre coisas que não existem. Ele descobre o que é existente e fica deslumbrado. Não é possível não ficar deslumbrado. Eu descobri. Antes não conhecia, mas eu descobri. Não é? Essa descoberta é sempre para nós motivo de pensar. Não? Quer dizer, quando alguém, por exemplo, na química, descobriu um composto, os compostos estão na natureza. Talvez alguns sejam provocados artificialmente, mas todos surgem a partir do que é absolutamente conhecido. Porque os elementos estão aí, não são inventados. Mas descobriu e ficou maravilhado, não? Na descoberta de Madame Curie do rádio, quanto tempo demorou? Bom, pelo menos 30 anos de pesquisa e de trabalho árduo, no qual ela investiu não só recurso, mas até a saúde. Mas quando descobriu, ficou certamente maravilhada, porque estava lá, descobriu, deslumbramento, óbvio, certo? Na fé, quando descobrimos a presença de Deus, descobrimos o óbvio, porque está aí, não inventado, mas nós descobrimos. Não? Tem mais uma pergunta, Paulo. Pergunte. Então, tenta comentar sobre a Igreja Ortodoxa Oriental. Por causa do nome ortodoxo, por que este nome para a Igreja Oriental Ortodoxa? Porque na história, por questões de doutrina, mas também de outros motivos políticos, houve uma divisão. A Igreja Romana de um lado e a Igreja Oriental do outro lado. Não blocos tão nitidamente distintos. Mas a Igreja Oriental acusou a Igreja Ocidental de que estava admitindo doutrina que não era verdadeira. E se auto-intitulou: nós temos a doutrina reta. Certo? Temos a doutrina reta,
então vocês não são da ortodoxia. Nós somos, certo? O título por um motivo histórico, certo? Passamos agora ao segundo ponto, o maníaco. Por que ele vai tratar do louco maníaco? Ou como ele vai dizer, depois com outro termo, e eu achei interessante o outro termo, mórbido. Ser mórbido, louco, maníaco. Porque afinal de contas ele diz assim, poderiam me acusar de maníaco. Mas pode alguém acusar alguém de maníaco? E ser louco, do que se trata, afinal de contas? Pessoas completamente mundanas nunca entendem sequer o mundo. Confiam plenamente em poucas máximas, cínicas, não verdadeiras. E alguém diz, aquele homem vai progredir. Por quê? Porque ele acredita em si mesmo. Não é alguma coisa que eu vi até escrito por aí, pichado nos muros. Acredita em si. Não é? Às vezes até provocativo. Não crê em Deus, acredita em si. Alguém diz isto. Aquele homem progride porque acredita em si. Lembro quando levantei a cabeça para escutar? Meus olhos se fixaram no ônibus, onde estava escrito Hanuel. Hanuel não é uma palavra do vocabulário, é o nome de um hospício de Londres. Quer dizer, eu estava escutando isso. Ele acredita em si e me deparei com o nome do hospício, certo? Como se dissesse assim, de repente eu descobri que o homem, quando acredita em si, ele tem o princípio de loucura, certo? Porque como que ele acredita em si? Primeiro que ele mesmo não é artigo de fé, não. Quer saber onde ficam os homens que acreditam em si? No asilo de loucos, certo? Os homens que realmente acreditam em si mesmo estão lá. Acreditar em si mesmo é uma das marcas mais comuns de um patife. Mais verdadeiro dizer que o homem certamente fracassará por acreditar em si mesmo, do que o contrário. Total autoconfiança acaba sendo fraqueza, não? Quem acredita mais em si do que um adolescente? Não é? Você acredita profundamente, piamente, não? E faz as loucuras desta vida, não? Por quê? Porque ousou acreditar em si, quer dizer, claro, sem um pouco de autoconfiança, ninguém sobrevive, ninguém fala desta autoconfiança. Mas um acreditar em si que seja para lá do normal, não? Quer dizer, que mova todos os pensamentos e todas as convicções. Se um homem não acredita em si, em quem vai acreditar? Depois de uma longa pausa, respondi, eu vou para casa e vou escrever um livro. Aí ele está escrevendo o livro, não é? O homem, vamos dizer assim, os antigos mestres da religião se impressionavam com essa necessidade. Começavam com o fato do pecado. Fato tão prático como batatas, ele diz. Pudesse ou não o homem ser lavado em águas milagrosas,
não pairaria nenhuma dúvida. O que ele deseja é lavar-se. Não? Se alguém procura purificação, nitidamente é porque se sente impuro, certo? Diante do pensamento do pecado. Se eu discuto o pecado, é porque de alguma maneira o pecado está diante de mim. Mas novos teólogos questionam o pecado original, que constitui a única parte da teologia cristã que pode realmente ser provada. Alguns seguidores, por exemplo, de Campbell, numa espiritualidade quase exigente demais, admitem a ausência de pecado em Deus, que não podem ver, nem em sonho, e negam o pecado dos homens, que podem ver ali na rua, diante de si, se não puder ver o seu próprio, não é? Quer dizer, olhem bem como a loucura se manifesta, está dizendo ele. A loucura se manifesta assim, que eu quero provar alguma coisa que nitidamente nem precisaria ser provada, mas não consigo observar o que está diante do meu nariz. Não? Na questão do pecado. O homem pode sentir uma felicidade extraordinária em esfolar um gato. Mas então o filósofo religioso só pode fazer uma entre duas deduções: negar a existência de Deus ou negar a presente união entre Deus e o homem, como fazem os cristãos. Olhem bem o que ele diz. Pode ser que o homem sinta prazer numa barbaridade, mas ele não consegue sentir a mais profunda satisfação e deslumbramento no que ele pode ver. Faz o que é absurdo, bárbaro, e, no entanto, não vê a sua elevação. Novos teólogos parecem que pensar que uma solução altamente racionalista não é admitir a barbaridade de esfolar um gato. Mas não podendo admitir a barbaridade, o que fazem? Negam o gato. Certo? Quer dizer, passam por um caminho surpreendente de tão obtuso, não? Como no aborto, por exemplo, certo? Negar o valor da vida humana, mas querendo provar o quê? A dignidade de uma pessoa? E negam a vida de outra pessoa? Certo? Mais fácil negar o gato, não? É verdade que alguns falam, de modo superficial, que da insanidade como tendo em si alguma coisa atraente. Mas no momento em que a reflexão vai mostrar se uma enfermidade é atraente, trata-se em regra da enfermidade dos outros. Quer dizer, um louco poderia afirmar que a enfermidade é alguma coisa desejável só se for dos outros. Por da sua própria, jamais. Certo? Então, que caminhos o raciocínio humano segue? Certo? Caminhos que não são, de fato, de buscar uma determinada verdade. Mas quem sabe de negar o gato. Entende? De modo semelhante, até mesmo a poesia mais louca da insanidade só pode ser apreciada porque é sensato. Pode ser que o insano produza uma poesia, mas
O único que pode apreciar é o sensato, não o insano. Porque não tem condições para isto. O homem que imagina ser uma galinha é para si mesmo tão comum como uma galinha. O homem que imagina ser um caco de vidro é para si tão sem graça como um caco de vidro. A homogeneidade da sua mente é que o torna sem graça, torna louco. Somente pelo fato dele não ver a ironia da sua ideia, ele vai ser internado no asilo Renoel, que é o asilo que ele conhecia. Em resumo, as esquisitices chocam apenas pessoas comuns. E ele vai dizer, então, novos romances desaparecem rapidamente, ao passo que velhos contos de fada duram para sempre. Os velhos contos fazem do herói um ser humano normal, certo? Mas o romance que se envereda por coisas tão surpreendentes desaparecem, porque não atraem de forma nenhuma. Pode-se criar uma história a partir de um herói entre dragões, mas nenhuma história seria interessante de um dragão entre dragões, certo? Tem pergunta? Esfolar um gato é tão pecado quanto amaldiçoar quem o esfolou? A pergunta foge completamente da filosofia, vai para a moral. Esfolar um gato seria um pecado? E o pecado do esfolamento do gato seria menor do que amaldiçoar quem esfolou? Veja, são duas situações completamente diferentes. Esfolar um gato, se o gato estivesse vivo, seria uma crueldade muito grande, certo? Crueldade é alguma coisa abominável. Amaldiçoar alguém é abominável também, certo? Mas eu penso que se eu amaldiçoo alguém, eu só tenho meu sentimento contra outra pessoa. Mas quando eu esfolo o gato, eu tiro a vida de um ser. Acredito que esfolar o gato seja muito mais grave, certo? Tem mais um aqui. Chesterton argumenta com paradoxos, concluindo que malucos são os que não acreditam no que ele diz. Estou correto com essa reflexão? Mas sem dúvida, senão ele não teria escrito. A pergunta é esta: Chesterton acredita no que ele diz e argumenta com paradoxos. Bom, sem dúvida, ele acredita no que diz. Ele não teria escrito se não acreditasse, não é? E quer argumentar exatamente para dizer, se alguém achou que eu não tinha fundamento, pois olha aqui o fundamento, não é? Por toda parte existe a noção de que a imaginação, sobretudo a mística, é perigosa para o equilíbrio mental do homem. No entanto, a maioria dos poetas foi gente sensata, extremamente prática. A imaginação não gera insanidade. O que gera insanidade, normalmente, exatamente a razão. Certo? Quer dizer, buscando a razão, acabou na insanidade. A poesia faz o homem se tornar muito livre para enxergar o mundo de uma forma completamente nova. A paternidade artística é tão sadia quanto a paternidade física. Edgar Allan Poe, por exemplo, foi realmente louco. Não porque era poético, mas porque era especialmente analítico. Ele diz aqui, quer dizer, foi no raciocínio que ele se perdeu, e não na poesia, não na imaginação. Talvez o caso mais convincente seja este. Apenas um grande poeta inglês enlouqueceu, Cowper.
Ele foi definitivamente levado à loucura pela lógica, pela repulsiva e estranha lógica da predestinação. Bem, não conheço Cowper, mas ele afirma, foi o único que enlouqueceu. Talvez fosse fato até muito conhecido. A poesia não foi o seu mal, foi o seu remédio. Mas ele se desviou no raciocínio, não? Hoje ficamos por aqui. Quem pode, adiante a leitura. Chesterton é muito interessante. E se torna mais interessante ainda se pudermos comentar o que já foi lido, porque daí tiramos riqueza ainda maior. Então, bom dia a todos.